Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre miomas, vamos começar a falar sobre as questões femininas, né? As patologias que nos acometem, né? Então, o primeiro desses nossos próximos encontros é o mioma. Eu vou partilhar a tela aqui com vocês, no material que eu fiz. Ok. Ah, poxa vida. Aqui, passou. Então, assim, a gente, quando fala de mioma, eu vou trazer aqui para vocês uma visão, enfim, da medicina moderna, né? E, e do Ayurveda, e a gente vai falar também sobre toda a parte, enfim, emocional que afeta essa questão dos miomas, tá? Então, o que eu quero falar para vocês, assim, eu até coloquei esse pequeno texto aqui, né, falando justamente disso, né? O nosso útero, ele guarda muitas memórias. A gente já falou sobre isso num encontro passado. Vilma pode deixar a câmera fechada, tranquila, tá? Rose, boa noite, seja bem-vinda. Então, assim, tudo que a gente toda essa memória, né, que a gente guarda no útero, que ela fica parada, estagnada, né, ela vai criar algum bloqueio na nossa vida, tá? Então, eu quero começar a dizer isso para vocês, porque faz todo o sentido, né? Quando você, claro, você acredita nisso, você traz isso para você, né? Aí faz todo o sentido. Boa noite, Rose. Então, assim, os miomas, né? São conhecidos como fibromas, tá? Então, eles são tumores benignos, tá? Jamais um mioma, por mais que algumas vertentes falem, vai se transformar num tumor, vai evoluir para um tumor maligno, tá? O mioma, ele vai crescer, né? Dependendo do estilo de vida, enfim, de vários fatores, ele pode vir a crescer e você vai precisar, né? A mulher precisa, às vezes, de cirurgia, precisa de medicamentos, tá? O mais avançado disso é realmente uma cirurgia, mas depende do mioma, tá? Não são todos os miomas que vão evoluir para uma cirurgia. Alguma de vocês tem mioma aqui no grupo? Pode escrever no chat. Eu tenho. Eu tenho mioma. E o meu já deu. Você tem, Rose. Leide, aham, Vilma, Tatiane. Olha só. Então, somos do clubinho do mioma, né? Então, assim, a gente vai ver agora os tipos de mioma, depois a gente conversa. Já fez cirurgia e voltou, Tatiane. Acho que todas. Aham. Então, a grande maioria das mulheres, né, tem mioma, né? Então, e esses miomas, eles aparecem na nossa fase reprodutiva, e eles cessam na menopausa. Por isso que algumas mulheres acabam, né, acho que eu contei para vocês do meu ginecologista, que ele queria me dar um hormônio para eu tomar, por conta do meu mioma, por conta do sangramento, por conta de ferritina baixa, né? Assim, eu fiz agora recentemente o exame, o meu mioma aumentou, né? Ele cresceu, já fazia muito tempo que ele estava estagnado, parado, não, ele não me incomoda, né?
de certa forma, mas eu sempre fico acompanhando. E eu até levei um susto, né? Uma surpresinha não muito agradável quando eu identifiquei que ele cresceu e que ele está mais aderido e tal. Agora eu entendi, já sei como é que ele está e já estou traçando aqui um protocolo para que eu possa me tratar novamente, né? Porque, como eu disse, já fazia muitos anos que ele não crescia, ele estava estagnado, paradinho, quietinho, tá? Então, alguma coisa agora, né, no meu estilo de vida, e também eu completei 50 anos, eu estou na perimenopausa, né, os anos anteriores foram anos muito complexos, assim, para mim, né, em todos os sentidos. Então, talvez essa questão de estresse, enfim, de algumas frustrações, acabaram também, estou falando da parte emocional, impactando nisso. Então, eu estou compartilhando isso com vocês, porque geralmente, né, tem essa questão do fundo emocional que pega bastante, tá? Então, ele passa a regredir. Então, o que que acontece, né? Como foi o meu caso? Ele queria me dar um hormônio para que eu parasse de menstruar. Disse que eu já estou na perimenopausa, que daqui a pouco eu vou parar de menstruar. Então, o mioma, ele vai cessar, né? Ele vai parar, enfim. Muitas vezes ele atrofia, fica aí quietinho. Eu disse a ele que não, que por enquanto eu quero menstruar, eu quero sangrar, né? E que quando for o momento certo, do meu corpo, ele vai parar de sangrar e tá tudo certo. Enquanto isso, eu vou controlando, acompanhando, né, me cuidando para que esse mioma não evolua mais, né, tá? Então, assim, a gente tem miomas que eles estão dentro ali do útero e alguns evoluem, crescem, né, fora do útero, tá? Então, eles podem alterar o tamanho, eles podem muitas vezes, eu não sei como que é o mioma de vocês, meninas, né? Mas alguns miomas que crescem mais na parte de fora, a gente vai ver daqui a pouco, eles acabam deixando o abdômen mais proeminente, né? Eu tratei uma vez uma moça que ela tinha um mioma bem aparente. Ele era bem aparente, era uma bolinha assim do lado aqui do útero dela, né? E a gente fez terapias, alguns tratamentos internos, né? Muita desintoxicação, e ele acabou diminuindo, né? Ele acabou regredindo, porque o médico queria fazer a cirurgia. E ela optou por não fazer a cirurgia e fazer esse tratamento, e depois, quando ela deixou de fazer do meu acompanhamento, ela disse que iria continuar com um protocolo que eu passei para ela. Depois eu não soube mais o que aconteceu. Mas até então ele havia regredido, ele havia, inclusive, né, como ele estava proeminente, muito aparente, a gente percebeu essa regressão pela diminuição do tamanho dele, né? Ele de uma bolinha assim que aparecia, ele foi regredindo e ficou uma bolinha bem menor, tá? Então, a gente viu aí um resultado. Porque o que acontece? O mioma vem da inflamação do corpo, né? Ele vem de vários fatores, mas uma delas é a questão da inflamação do nosso corpo, tá? Por isso que desinflamar o corpo é o ponto inicial de tudo, né? Tá? Por isso que eu pedi para vocês trazerem esse chá hoje, que eu coloquei lá no grupo, que é um chá, né? Onde leva a cúrcuma, leva o limão, a pitadinha de pimenta preta, e vocês podem até colocar própolis verde aqui dentro, tem a receitinha aqui no material, 15 gotinhas, e vocês podem até colocar um pouquinho de mel, tá? Que o mel também, ele tem a sua propriedade aí, né? É, até anti-inflamatória, né? E vai ajudar nesse processo. E a cúrcuma, né? Ela é extremamente anti-inflamatória. Só que quando você trabalha com a cúrcuma, seja na alimentação, seja em chá, você deve sempre agregar a pimenta preta, tá? A pimenta do reino. Uma pitadinha que seja para extrair as propriedades medicinais da cúrcuma. A gente fala que ela abre, né? Explode ali as suas propriedades. Sem a pimenta, a cúrcuma não tem a sua potência como deveria ter, tá?
Então, esse chazinho aqui, ele é extremamente anti-inflamatório. Vocês podem tomar ele de manhã em jejum, né? Como se fosse um shot, né? Tomar à noite ou tomar durante o dia. Eu trouxe agora à noite, né? Para a gente tomar ele aqui. Não sei se vocês conseguiram fazer, mas se não fizeram, fica aqui a orientação que é um chá extremamente poderoso, tá? Cúrcuma em cápsula, Rose. Ela é boa também, tá? Eu falo assim, a cápsula, ela tem um tempo para o nosso organismo, digamos assim, absorver, né? E depende muito como é que tá teu organismo para absorção, tá? Mas ok, ela é um caminho de tomar, né? De se tomar a cúrcuma. Não pode com pimenta. Na dica de pimenta, Vilma, nem aqui eu coloquei assim, ó. Um totozinho só de pimenta. Nada, nada. Você é alérgica a alguma coisa, à pimenta? Porque aí, né, não que você não possa tomar o chá sem pimenta, mas é o que eu falei. A pimenta, ela abre as propriedades da curcumina, né? Tá? Alérgica. Tá, entendi. Uhum. Daí deixa assim a pimenta, né? Tá? Ok? Então, assim, a medicina moderna hoje, alguns profissionais da medicina moderna, eles acabam olhando para essa parte emocional, né, relacionada às doenças femininas, né? Outros profissionais não, né? O Ayurveda vai olhar para isso, sabe? Ele diz que está totalmente relacionado essa questão emocional e inclusive energética, tá? Então, assim, deixa eu só rodar um pouquinho aqui. A ginecologia natural e o sagrado feminino vai falar sempre que a pimenta preta é a pimenta do rei, tá? Então, a pimenta preta é uma bolinha, tá? Então, quando a gente compra ela, ela tá moída já, tá? Mas você pode ter a pimenta, a bolinha dela, e você moer. Quando você faz esse processo, eu sempre digo que quando você traz sementes, né? Quando você traz ali as sementinhas, é, é muito melhor do que quando você compra já em pó. Em pó, a gente nunca sabe o tempo que está lá, enfim, está dentro de um plástico, às vezes, muitas às vezes, a maioria das vezes, e principalmente para nós que temos mioma, os plásticos não são bem vistos, tá? Então, por isso que eu sempre falo, comprou lá a sua especiaria, a sua erva, já transfira para um vidro, tá? Para um pote de vidro. Nunca deixe em plástico. Tudo que você puder tirar de plástico e colocar em vidro é melhor, porque uma das condições do mioma é essa questão do plástico, né? Da toxicidade do plástico, tá? Então, ela é a bolinha e você pode moer ela, tá? Com certeza, a propriedade dela vai estar mais fresca nesse sentido, tá? Então, a ginecologia natural e o sagrado feminino sempre vão falar, seguir essa mesma linha de raciocínio de que o útero, né, ele é o nosso centro de poder, tá? É o nosso centro de poder e de criação, tá? Feminina. Então, assim, quando nós temos essas emoções ali reverberando, que não foram bem digeridas, vamos dizer assim, elas acabam estagnando, né? E eu vou falar mais para vocês. Ah, meninas, eu vou respondendo aqui as perguntas, tá? A pimenta, no caso da cúrcuma, para essa questão da cúrcuma, não. A gente tem algumas ervas, né, que são uns picantes leves, né? Por exemplo, a gente tem o alecrim, que é um picante leve, né? Tá? Então, que você pode até estar usando ele junto ali para ele trazer essa, né, não vai potencializar a cúrcuma, mas é um picante leve, tá?
Mas o que a pimenta faz com a cúrcuma é diferente, tá? Ok? Então, assim, eu digo para vocês que as mulheres que têm mioma, endometriose, pólipos, a adenomiose, né? Todas essas questões que vai gerar em torno do emocional, né? Que vão carregar no seu útero aí histórias mal digeridas, enfim, suas, né? Nossas e muitas vezes do nosso sistema familiar, né? Que envolve a a nossa ancestralidade, né? Então, assim, eu digo que mesmo essas patologias, elas vêm relacionadas com toda essa questão de, da gente ter emoções mal digeridas, acumuladas, né? Na questão ali que vai envolver essas patologias, tá? Então, assim, eu sempre gosto de fazer uma analogia, assim, que o nosso útero, ele é como se fosse o estômago, né? Então, assim, quando, quando a gente tem esses desequilíbrios, essas histórias mal resolvidas, paradas, né? Mal digeridas, vai impactar em alguma coisa, porque, como eu disse para vocês, o útero, ele guarda memórias, tá? Então, muitas vezes essas memórias, elas já vêm ali da nossa ancestralidade, né? Então, assim, lá atrás, as nossas ancestrais, elas, né, mãe, vó, bisavó, né, elas provavelmente tinham uma prioridade na vida, né? Que era a família, os filhos, e nunca elas mesmas, né? Então, assim, a gente muitas vezes carrega assim, o peso dos outros como prioridade, né? Esquecemos de nós. Então, assim, eu falo que quando a gente vai repetindo esses padrões, né? A gente aprende por repetição. Então, já vem lá de trás das nossas ancestrais, muitas vezes, a questão da gente se preocupar mais com o outro e esquecer de nós, né? Nesse caso, né? A gente sempre aprendeu que a prioridade muitas vezes é o outro. Então, eu tenho, assim, a minha questão, né? De quando eu era criança, a prioridade, né? Passou a ser dos meus irmãos. Eu sou a filha mais velha, então eu cuidei dos meus irmãos, eu ajudei a minha mãe a cuidar dos meus irmãos. Então, a prioridade sempre foram eles, e eu acabei me deixando de lado, né? Lá desde menina, tá? E muitas vezes, né, a gente vê essas questões dos irmãos, a gente vê até a questão da nossa mãe, quando, né, a minha mãe trabalhava em casa, né, mas ela estava sempre trabalhando, então ela estava cansada. Então, muitas vezes, essa questão de não falar, de não ter um diálogo, é porque não podia incomodá-la, não podia, de repente, compartilhar alguma coisa para não incomodá-la, né? Então, a prioridade era ela, entende? Então, a gente sempre vai colocando prioridades e vai trazendo para a gente aquilo. Eu resolvo tudo sozinha, eu dou conta de tudo sozinha, né? Eu sou a filha boazinha, né? Né? No sentido de que tirava notas boas, era bem comportada. Hoje eu sou uma esposa dedicada, né? Então, eu sou uma excelente profissional. Então, eu dou conta de tudo sozinha. Então, esse peso, ele vai sobrecarregando em nós. E nunca vai ser a nossa prioridade. Nós nunca vamos parar para ser a nossa prioridade. Não estou falando que isso não esteja acontecendo de repente com vocês, mas é exatamente isso que eu quero trazer, porque nós temos que começar a olhar a gente como prioridade. Meu filho sempre foi a minha prioridade, né? Então, assim, agora meu filho está com 28 anos. Então, agora que eu tenho, assim, um respiro, porque ele já tem a vida dele, né? Mas eu digo assim que até bem pouco tempo atrás, vou dizer 3 anos atrás, o meu filho, ele foi muito a minha prioridade. Então, eu tive que fazer uma mudança na minha vida e ele estava, né?
com 25 anos para 26, 25. Então, nesse momento, eu tive que fazer uma mudança na minha vida, porque ele se tornou ainda ele era ainda a minha prioridade. Então, hoje que eu digo assim, que eu faço as minhas coisas, que eu consigo, né, seguir com os meus sonhos. Lembra que eu falei para vocês, né, que os miomas são sonhos não paridos. Então, eu tenho muitos sonhos que eu não pari, que ficaram lá atrás e que hoje eu estou resgatando isso, tá? Então, a gente sempre tem que olhar isso, do que a gente deixou para trás, por que que a gente... por que que apareceu, né, o mioma, né? Por que que, né, qual foram os sentimentos envolvidos nisso tudo, né? Então, a gente acaba montando estratégias no decorrer da nossa vida em relação a isso e suportando, deixando de lado todos os nossos sonhos, os nossos desejos em função do outro, que pode ser muitas vezes os filhos, pode ser ainda os pais, pode ser, enfim, marido, né? Rose, não é fácil, né? Então a gente, só que a gente tem que começar, né, a olhar, a Rose disse, né, que tá na mesma vibe. A gente tem que começar a olhar para isso e botar uma prioridade, né? Então, assim, o nosso corpo, ele só vai reproduzindo o que nós sentimos, o que nós falamos, o que nós carregamos. Então, ele vai reproduzindo, ele vai se manifestando de alguma forma, né? Tá? Então, assim, e muitas vezes, quando eu falo da ancestralidade, é porque esse padrão, ele vem se repetindo, né? Lá de trás, da bisavó, da avó, da mãe, chega até a gente, e muitas vezes a gente passa isso para quem tem filhas, mulheres, né? Então, assim, só que assim, essa repetição, muitas vezes, ela vem no sentido de querer continuar o que, de repente, as nossas ancestrais não conseguiram falar, o que elas não conseguiram expressar, né? Então, é mais ou menos isso, tá? E o nosso útero, ele é o centro da nossa vida. Ele é o nosso centro da criação, da nossa criatividade, dos nossos projetos, dos nossos filhos, quando nós queremos ou não queremos, enfim, mas assim, representa abundância, representa prosperidade, representa bons relacionamentos. Então, quando a gente tem uma estagnação ali, né, algo não digerido, tudo isso vai refletir nessas questões da nossa vida, né? Por isso que eu falo que miomas são sonhos não paridos, porque é algo que está estagnado, né? E lembrando que o nosso útero, né, ele foi feito para gestar, como eu falei, gestar projetos, gestar filhos ou não, mas gestar ideias. Então, ele é o centro da criação. Então, assim, ele tem que estar bem, ele tem que estar funcionando. E quando a gente tem um mioma, é porque já startou algo ali que não deveria, mas ok, tudo bem, vamos fazer as pazes com o nosso mioma e vamos cuidar dele, né, para que ele não avance, para que eles não nos incomodem mais, né, causando aí os desconfortos, tá? Então, assim, essa questão da emocional, às vezes envolve também as questões de abortos, né? Então, o aborto, né, é o corpo, a gente não, né, a mulher não conseguiu gestar, então houve ali um aborto, né? E isso causou uma ferida emocional. E muitas vezes essa ferida emocional, ela não é resolvida e ela pode, por consequência, vir a se tornar um mioma também, tá? Então, assim, independente se você às vezes tem ou não tem útero, né? Muitas mulheres já tiveram que fazer a retirada do útero, tá? Toda essa questão que eu falei do útero ser, essa gestar toda essa questão de ideias, é mesmo quando você não tem, porque
há ainda esse sentimento, e não é porque nós tiramos o nosso útero que nós vamos deixar de ser, ser menos feminina, entende? Tá? Sim. Rose, então, é importante curar não sei se você já tratou isso, né? Mas é importante curar essas feridas emocionais, né? Tá? Quando estão relacionadas a abortos, né? Abortos espontâneos. Então, não deixa de ter gerado ali uma ferida, então é muito importante. O útero, né, é a primeira casa onde nós moramos. Eu ouvi essa frase naquele retiro que eu participei agora, final do ano, de uma indígena. Então, ela disse, né, exatamente isso quando a gente estava falando de pós-parto, né? Ela estava falando muito do útero e ela disse, o útero foi a nossa primeira morada, tá? E aí, a gente tem que parar e pensar como que foi a relação com a dona, né, dessa casa. Quem era a dona dessa casa? A nossa mãe, né? Então, assim, como que foi essa relação com a nossa mãe, né? Sendo o útero a nossa primeira morada. Por que que eu digo isso? Porque muitos traumas, né, são gerados ali na gestação ainda. Então, muitas conexões com a mãe já vêm ali da gestação, seja uma conexão forte, porque a nossa mãe é considerada o nosso primeiro amor, né? Então, assim, seja essa conexão boa ou seja uma conexão que não é tão boa, né? Um sentimento que não é bom, que às vezes a gente já traz esse trauma e às vezes esse trauma vem do nosso nascimento, da nossa infância, porque a nossa mãe talvez não teve ali no período da gestação boas memórias, bons momentos, e às vezes ela vai descontar muitas vezes nessa criança, né? Então, existe toda essa questão relacionada aí, que vem trazendo aí a parte do emocional e muitas vezes repetindo os padrões, tá? E, então, assim, como eu falei para vocês aqui, né? Quem tem mioma sabe muito bem, né, dos sintomas, que são as cólicas, a dor, né, pré-menstrual, dependendo do mioma, pode ter uma cólica mais aflorada, uma dor pélvica ou não, dependendo do mioma, a gente já vai ver. Dor durante a relação sexual, a falta de libido também está bem relacionada também com uma questão de mioma, tá? Por quê? Porque o corpo está inflamado também, então a gente precisa olhar para isso, né? Um corpo inflamado, ele não trabalha direito. Então, tudo tem um bloqueio, né? Tá? Dor na fase ovulatória, para quem ainda sangra, né? Fadiga, exaustão, e também, então, porque é uma energia diferente trabalhando aqui, né? Consequentemente, quando a gente tem ali o período menstrual, ele vai nos acometer e vai nos deixar exaustas, fadigadas, né? Que é nesse período onde acontece os maiores desconfortos, tá? Geralmente o sangramento é intenso, tá? Às vezes é acima de 7 dias, tá? Tem alterações intestinais e urinárias também, tá? Às vezes é uma micção mais frequente ou uma dificuldade de esvaziar totalmente aí a bexiga, dificuldade para engravidar, né? Vocês sabem que agora, quando eu fiz esse exame, para mim ficou muito claro, porque eu retirei meu DIU em 2019. E até então, nenhum contraceptivo é usado. E aí eu comecei a me perguntar, né? Nossa, por que que eu não engravido, né? Tal. Agora, nesse último exame, ficou muito claro para mim por que que eu não engravido, né? Porque o mioma ele avançou e ele aderiu ali, já comprometeu, né, uma parte e não tem mais como eu engravidar, né? A não ser que eu faça algum tratamento agora
e por um milagre isso aconteça, de desbloquear, enfim, de eu conseguir me curar de uma certa forma, tá? Então, ele vai trazer toda essa dificuldade para engravidar, a infertilidade também vem acompanhada, a anemia, eu tenho a minha ferritina muito baixa, tenho que sempre cuidar com isso. Não chegou a evoluir para uma anemia, mas eu tenho que sempre estar suplementando, eu tenho que cuidar da alimentação, mesmo porque eu sou vegetariana, então eu também tenho essa questão de ter alguns, né, a minha B12 é baixa também, então tem uma série de fatores. Então, tem que muito cuidar dessa parte da ferritina, do ferro, tá? Então, os exames são sempre muito bem aconselhados de você estar acompanhando o mioma e fazer toda uma bateria de exames para acompanhar se está tudo bem, tá? Dores nas pernas e nas costas e cansaço, tá? E aí a gente tem os três tipos de mioma, tem um outro também tipo de mioma que ele é um pouco mais avançado, mas aqui eu trouxe que é exatamente essa foto aqui, ó. Então a gente tem o submucoso, né? Que ele vai crescer ali na parede muscular do útero, tá? E ele vai se projetar para dentro da cavidade uterina. Então, isso ele causa um sangramento intenso e uma dor pélvica, tá? Porque ele está aqui, né? Ele está aqui nessa parte interna aqui do útero. Depois a gente tem, né, o intramural, desculpa. Eu coloquei intratumoral, desculpa, gente, é intramural, tá? Depois eu corrijo aqui. E esse vai ficar na parede muscular do útero, tá? E esse causa uma pressão, tá? Ali onde ele está, e uma dor pélvica. E esse é que vai fazer aquela dilatação, vai trazer aquela proeminência para fora, como eu comentei lá da moça que eu atendi, tá? Porque ele está aqui, ó, nessa parte mais de fora, tá? E aí a gente tem o subseroso, que ele vai se desenvolver na parte externa do útero e ele vai pressionar alguns órgãos vizinhos. Veja que ele está bem para cá, né? Então, ele acaba pressionando ali alguns órgãos, e inclusive tem essa questão do desconforto abdominal e a dor nas costas. Então, você tem que ver qual que é o seu, né, mioma, que se você consegue identificar, o meu é o submucoso, tá? É esse que está dentro ali do útero, né? E, e ele causa ali um sangramento e a dor pélvica eu tinha mais, hoje bem menos, assim, tá? Mas eu já tive muita, no período ali de estar do ciclo, para menstruar, muita dor pélvica, tá? Ok? Então, você tenta identificar ali qual que é o seu, ok? Então, vários fatores vão contribuir para o mioma, tá? Aqui eu estou falando da parte da medicina moderna, né? Então, e que também entra, né, a moderna, mas que tem muita relação por causa dos hormônios. Então, a gente tem ali toda a parte do estrogênio, tá? Genética e algumas anomalias genéticas, tá? O que aumenta o risco do mioma? A idade, né? Então, ele vem ali nessa fase onde nós temos o nosso ciclo, né? Mulheres afrodescendentes têm mais chance de ter miomas. Isso eu acho que hoje já não é tão isso, porque tem outros fatores. Eu acho que hoje bem mais a condição de estilo de vida, de alimentação, do emocional, como eu falei, né? Histórico reprodutivo, né? Dizem, se você nunca teve filhos, que você tem uma propensão também maior a ter miomas, obesidade, né? Então, deixar aí o peso, estar acima do peso, porque os níveis de estrogênio são mais altos, e quando o nível de estrogênio é mais alto, a gente tem aí a questão do mioma, né? Tá? E eles crescerem. Então, eu trago assim para mim, a minha questão que eu vejo hoje já observando todo o meu quadro, eu elevei o meu estrogênio. Então, hoje eu já estou fazendo algumas ações para baixar o meu estrogênio. Inclusive, tenho tomado bastante chá de folha de amora, né? Tá? Que ajuda aí
nessa questão de baixar o estrogênio, tá? E a dieta e o estilo de vida, tá? Por que uma dieta vai impactar nisso? Primeiro, porque você vai deixar seu corpo inflamado, tá? E segundo, porque quando a gente tem uma baixa capacidade digestiva, ao invés do organismo transformar os alimentos em nutrientes que vão ser levados para todos os tecidos do nosso corpo, essa capacidade digestiva fraca, ela vai trazer biotoxina, AMA, que a gente chama no Ayurveda, né? Então, vai gerar AMA. E isso vai gerar inflamação no corpo, tá? Então, por isso que a gente fala dessa questão da dieta. Então, hoje, uma mulher com mioma tem que cuidar muito dessa questão da inflamação do corpo, tem que desintoxicar o corpo, cuidar sempre disso e deixar o corpo desintoxicado. A inflamação, ela está muito relacionada ao elemento fogo, né? Falando agora do Ayurveda. Então, todo o excesso de calor no corpo gera inflamação. Tudo que fica parado, estagnado no corpo, acumulado, gera calor. E esse calor vai gerar inflamação, tá? Então, o primeiro passo para a gente cuidar ali da nossa saúde, para olhar para esse mioma, é desinflamar, tá? É desintoxicar o organismo. Outro ponto importante é cuidar do intestino, tá? Então, a gente sabe que tem toda essa relação da microbiota intestinal saudável, que ela vai refletir na nossa saúde, né? Então, o intestino, ele deve estar, sempre deve olhar. Se você não tem um intestino bom, é importante trazer esse intestino para funcionar bem, para que você, né, não inflame. O que que acontece? O intestino parado, onde ele não funciona bem, ele vai causar inflamação no organismo, porque a toxina fica aí parada, ela tem que sair. Então, eu já falei, né, em alguns encontros, as vias de eliminação dessas toxinas, que é a língua, por isso que raspar a língua é muito importante, o suor, por isso que suar é muito importante também, né? De você fazer uma atividade física e você suar, porque você está liberando toxinas, a urina e as fezes. Então, nós temos essas vias de eliminação das toxinas. Então, se o intestino não funciona bem, fica parada essa toxina, né? Então, por isso que se o teu intestino não funciona, tem que olhar muito para isso, fazer ele trabalhar, fazer ele funcionar, tá? Então, o Ayurveda, ele vai trazer essa questão dos miomas relacionado a dois doshas, né? A gente já falou de dosha aqui, Kapha e Pitta. O Kapha, porque está relacionado a essa questão da nutrição, da retenção dos fluidos, tá? Então, um desequilíbrio em Kapha, ele vai causar acúmulos, tá? Vai causar estagnação, energia parada, matéria estagnada, né? Vai gerar AMA, vai gerar toxina e vai contribuir aí para o desenvolvimento do mioma. O Pitta está relacionado ao calor que eu acabei de falar, tá? E que o Pitta é o nosso metabolismo. Então, se o nosso metabolismo está lento por uma condição de Kapha em desequilíbrio, que vai deixar esse metabolismo mais lento, consequentemente vai ter uma geração de AMA aí, de toxina, né? Vai aumentar o calor do corpo e vai gerar inflamações. Então, essa é a visão do Ayurveda, né? Então, assim, uma pessoa que está acima do peso, que tem um metabolismo mais lento, uma digestão mais lenta, ela é, né, na visão do Ayurveda, enfim, uma mulher potencial para gerar um mioma, tá? Então, por isso que a gente tem que cuidar do nosso peso, cuidar da nossa digestão, cuidar do nosso intestino, que está tudo relacionado, tá? Então, quando o kapha está aumentado, quando ele está em desequilíbrio, ele vai reter, ele vai acumular, né? Ele vai acumular e vai gerar essas massas, né? Porque o mioma nada mais é do que uma massa, né? Então, vai gerar essas massas e esses bloqueios, né, no útero, que é o mioma, tá?
E aí, a gente tem a condição de que o CAFA, as pessoas, né, em desequilíbrio de CAFA, elas têm uma propensão muito grande a guardar mágoas, ressentimentos, tristeza, ficar, às vezes, muito vivendo em coisas do passado, tá? Então, vai gerar essa parte emocional, está totalmente relacionada à questão também do desenvolvimento de um mioma, né? Porque são as frustrações, as tristezas, os sentimentos, as mágoas, fica tudo parado, né? Tudo estagnado. Então, tem que liberar isso, tem que trabalhar toda essa questão emocional, tá? Então, assim, na visão do Ayurveda, o consumo de alimentos pesados, gordurosos, com pouca vitalidade. O que que é pouca vitalidade? É alimento que não tem prana, que não tem energia vital, alimento velho, alimento congelado, né? Então, para o Ayurveda, todo esse tipo de alimento é um alimento que não tem prana, não tem vitalidade. Por isso que o Ayurveda sempre vai pelo caminho de você fazer tua refeição o mais fresca possível, né? Muitas vezes nem guardar a sobra de comida, tá? Porque quando você tem a sobra de comida, não tem mais prana, não tem mais energia. Quando você esquenta no micro-ondas, não tem prana, não tem energia, não tem vitalidade. Esse alimento, né, já perdeu a sua vitalidade, né? Parte dela, pelo menos, tá? Então, essa é a visão do Ayurveda, ok? Então, eu sei que tem muitas pessoas, e eu hoje até fui para esse caminho de entender um pouquinho mais esse processo, porque eu sempre procuro trazer um Ayurveda onde as pessoas consigam trabalhar, consigam trazer o Ayurveda para sua vida, porque afinal de contas, nós somos ocidentais e nós temos outro ritmo de vida que apesar da Índia ser uma loucura, né? Mas lá eles têm esse conceito já enraizado de, de não guardar comida, de fazer tudo muito fresco, né? Então, isso é muito deles que não é muito nosso, né? Por conta do nosso estilo de vida, por conta da nossa rotina. Então, eu até já fui estudar sobre essa questão de branquear os alimentos, quando você quer congelar alguns alimentos, né? Para que eles não percam muito a propriedade. Então, isso pode ser feito, né? Tipo, eu vou congelar um brócolis, faço o branqueamento do brócolis, tá? Mas eu hoje trabalho muito com você ter uma cozinha agilizada, uma cozinha que você consiga trazer uma agilidade para você fazer as coisas num alimento mais fresco. Então, quando eu trabalho com as meninas, eu trabalho trazendo praticidade, técnicas que vão ajudar elas ali no dia a dia a não deixar tanto congelado, a não trabalhar com tanto congelado e também não deixar tanta sobra de comida, não guardar sobra de comida, né? Então, você tem algumas coisas que você pode fazer na tua geladeira. Alguns exemplos. Cenoura, já deixa descascada na água. Batatinha, já deixa descascada na água, né? Já deixa o grão de bico de molho, vai trocando a água, já deixa a lentilha de molho, vai trocando a água, né? Então, essas coisas facilitam, porque quando você chega numa cozinha, você sabe as leguminosas, elas precisam ser deixadas de molho, porque senão elas vão acabar gerando gases, né? Estufamento, vai trazer toda uma questão de desconfortos. Então, quando você já tem na sua geladeira algo que já está lá pronto, que você já vem cuidando disso, é muito mais fácil de você chegar na tua cozinha e organizar teu almoço. Eu, muitas vezes, já cedo de manhã, já vejo o que eu vou fazer, já deixo tudo meio encaminhado, porque eu cozinho todos os dias, e aí deixo tudo separado, né? Organizadinho, o que eu vou fazer. Às vezes, 10 horas eu dou uma pausa, já vou lá, se eu tenho alguma coisa para colocar no forno, já preparo rapidinho, porque já está tudo meio que organizado, e já conduzo aí o meu almoço, tá? Isa está perguntando se a batata não vira açúcar na água. Olha, a batata vira açúcar dentro da gente, né? Porque ela é um carboidrato. Então, essa questão da água, eu não tenho essa informação, Isa. Eu sei que a batata,
ela tem um alto índice glicêmico. Portanto, né, quando a gente fala de batata, a melhor batata para você consumir é a batata doce. Essa eu já deixo cozida na minha geladeira, porque de manhã, no meu café da manhã, muitas vezes eu faço batata no ghee, batata doce. Então, aqui em casa a gente consome muita batata doce, porque o índice glicêmico dela é menor do que a batata inglesa, tá? Mas eu deixo muitas vezes, eu não vou deixar ali uma semana também uma batata dentro da água. Então, assim, organizo, né, a minha semana, então se eu for usar uma batatinha, por exemplo, amanhã, né, eu vou deixar ela na água hoje, tá? Então, eu não vou deixar assim uma semana. Tem gente que deixa a cenoura lá na água bastante tempo, viu? Mas eu não deixo muitos dias, não, tá? Ok? Então, essa questão da alimentação, ela está totalmente relacionada aí com a questão da inflamação do corpo, tá? Então, o Ayurveda vai falar dessa questão dos agravamentos, dos alimentos pesados, gordurosos, de pouca vitalidade, vai falar do sedentarismo, né? Porque o sedentarismo, ele vai aumentar a questão do estrogênio. Então, quando você movimenta seu corpo, você vai liberar estrogênio porque você está fazendo o seu fígado funcionar e você está liberando toxinas, tá? Então, para nós que temos mioma, tem que colocar o corpo para funcionar, tem que fazer atividade física para que a gente consiga, né, deixar esse estrogênio equilibrado, entende? Tá? Então, aqui as emoções reprimidas que eu falei, né, que vem da tristeza, vem dos ressentimentos, tá? Então, é tudo que está parado, né? E muitas pessoas não colocam esses sentimentos para fora, né? O CAFA, a pessoa que tem uma constituição, um desequilíbrio em CAFA, ela guarda, ela engole muito sapo. É diferente do PITA, que é aquele briguento, né? Aquele que briga, aquele que discute, aquele que fala, né? Muitas vezes fala até magoa, fala sem pensar. Mas o CAFA, ele tem isso de guardar. Então, isso vai gerando acúmulo, né? Vai gerando às vezes um aperto até no peito, né? Porque não coloca para fora os sentimentos, as emoções. E a gente, além de estar estagnando tudo aqui, parando, deixando toda essa parte né, do coração bloqueado, tem a questão do útero. Na medicina chinesa, tem essa relação que eles fazem do útero com o coração, tá? Então, isso vai muito de encontro aqui com a visão do Ayurveda do Kapha, dele não expor os seus sentimentos, de guardar os seus sentimentos, que vai gerando aqui um bloqueio, né? Em toda essa parte do coração, tá? Então, a gente precisa aprender a falar, aprender a colocar para fora os nossos sentimentos, né? Os nossos ressentimentos, a trabalhar essa questão de mágoas, né? Eu sei que é difícil, às vezes, a gente trabalhar essa questão do perdão, mas a questão do perdão a gente primeiro começa trabalhando muito fortemente, porque não adianta você também falar em perdão e não perdoar como deve ser feito, da boca para fora não resolve, porque o sentimento ainda vai ficar estagnado aqui dentro, né? Tá? Ok? Então, é isso. Então, a visão do Ayurveda é essa. Então, os doshas que estão relacionados aqui é Kapha e Pitta, sendo o Kapha o dosha mais agravado nessa questão dos miomas, ok? Tá? Então, o Ayurveda sempre vai falar da desintoxicação do organismo, de todas as formas, sempre quando uma pessoa vem para o Ayurveda, a gente mexe com a parte de desintoxicar o organismo para deixá-lo em equilíbrio, porque um corpo intoxicado, você não vai assimilar bem os nutrientes, o intestino não vai funcionar bem, né? A tua pele não vai estar boa, o teu cabelo não vai estar bom, né? Então, é uma série de fatores aqui que um corpo intoxicado, inflamado, vai gerar, tá? Então, assim, o Ayurveda vai para aquela parte de desintoxicar o organismo, de limpar, né? Vai para a parte de fazer terapias, para restaurar aí o equilíbrio do corpo, né? A dieta balanceada vai sempre pacificar aí os dois doshas, que é Kapha e Pitta. Então, o Kapha vai trabalhar muito essa questão de tirar aí os alimentos gordurosos, de tirar o lácteo, tirar o glúten, né? Tirar tudo isso
que é pesado para digestão. O pita vai tirar o que vai gerar fogo, o que já vai gerar inflamação. Então, muitas vezes é a pimenta, o excesso de pimenta, a bebida alcoólica, alimentos, né, também por muitas vezes gordurosos, né, porque o pita está muito relacionado com o fígado, tá? E o fígado, ele é um órgão importantíssimo para nós mulheres, tá? Eu já disse isso em outros encontros, né? Então, assim, é um órgão que trabalha muito para eliminar o estrogênio, tá? Do nosso corpo. Então, assim, uma parte desse estrogênio, ela é eliminada pela bile, outra parte, ela é eliminada pela urina. Por isso que a gente tem que beber bastante água, por isso que a gente tem que cuidar também dos nossos rins, né? Porque é através da urina que uma parte do estrogênio, ela é eliminada, né? Tá? Então, assim, o fígado, ele vai dispersar esse calor do nosso corpo. Tá? Então, ele é um órgão pita, então ele gera o calor, então ele, além de tudo, ele é um órgão que vai trabalhar toda essa parte do metabolismo. Então, ele vai dispersar esse calor para que haja uma circulação, né? Haja um fluxo aqui, tudo funcione melhor, né? E os rins, ele vai tonificar toda essa essência vital, né? O rim está muito relacionado com a nossa vitalidade, tá? E o rim está muito relacionado com medo. Então, assim, quando existe um fator emocional aí de medo, o rim é afetado. Então, por isso que a gente também tem que olhar sempre para o nosso rim, né? Então, ele vai equilibrar toda essa nossa vitalidade, toda a questão da produção hormonal do nosso organismo. Tá? E tem um outro órgão que é muito importante e que é o baço, que ele está relacionado ali. Então, o baço ele está relacionado muito com essa questão da digestão, né? De tonificar o sangue também. Né? Então, a gente tem essa questão do sangue que passa pelo fígado, tá? Então, por isso que o fígado tem que estar trabalhando bem, o baço tem que estar bem, porque ele vai tonificar esse sangue, e esse sangue está muito relacionado com o nosso fluxo, entende? Então, o baço, ele tem muito essa questão de ama, de toxina, que eu acabei de falar da digestão. Então, quando a gente também tem uma digestão comprometida, a gente também compromete o nosso baço, tá? Então, é muito importante a gente olhar para o fígado, tá? Eu sempre vou bater nessa tecla do fígado, porque o meu mioma estagnou, parou, porque eu cuidei muito, muito sempre, né? Hoje eu espaço mais as minhas desintoxicações de fígado. Eu faço elas 2 vezes ao ano, mas agora que o meu mioma evoluiu, eu vou rever isso. Porque eu sempre desintoxiquei muito meu fígado, eu sempre fiz muito protocolo de desintoxicação. E eu tenho absoluta certeza que o meu mioma estagnou aí, né? Como eu falei para vocês, por conta do fígado ser um órgão que trabalha muito na liberação do estrogênio, tá? Então, eu sempre tenho que olhar para o meu fígado, em todos os sentidos, porque eu tive hepatite. Então, meu fígado, ele já é um órgão, a gente fala dentro do Ayurveda, um órgão ducha. Ele é um órgão que eu tenho que sempre estar cuidando dele. Então, Isa, eu faço um protocolo de desintoxicação do fígado, né? Eu até postei lá no grupo, não sei se você entrou recentemente, não sei se você viu, mas agora em abril e depois em junho eu vou fazer retiro aqui em Curitiba, onde eu vou trabalhar a desintoxicação do fígado nesse retiro fazendo o protocolo. Mas eu atendo também só o protocolo, tá? Então, depois, se você quiser saber mais, me chama lá no WhatsApp, lá no pessoal, que daí a gente conversa um pouquinho e eu te explico bem sobre isso, tá? Mas é um protocolo de desintoxicação profunda do fígado. A gente vai eliminar cálculos. Quando eu trabalho com fígado, eu trabalho fígado, rim, sangue, muitas vezes desparasitação, né? Eu trabalho com a desparasitação natural. Então, eu sempre vou, e intestino, e a microbiota. Então, eu estou sempre relacionada, cuidando de toda essa parte, que é a parte que pega bem aí a nossa parte hormonal.
Eu vou... Não, o óleos passando no corpo, não nesse sentido da desintoxicação, é bebendo óleo. É diferente, é cuidando da alimentação e fazendo um protocolo com ácido málico, que é da maçã, e bebendo óleo, tá? Então, a gente desintoxica o organismo, faz uma antiama antes, né? Para liberar, para desintoxicar bem o organismo e depois entra no fígado, tá? Mas depois me chama lá que eu te explico direito. Então, assim, toda essa parte da desintoxicação sempre vai estar relacionada com isso. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa cuidar da nossa alimentação, né? Então, sempre ter uma dieta mais rica ali em vegetais, em frutas, do que em carne, principalmente a carne vermelha. Se você for consumir carne, não que você não vá consumir carne vermelha, mas priorize muito mais carne branca, né? Principalmente, a gente precisa muito da questão do ômega 3. Então, para vocês né, quem come carne, o ômega 3, os peixes são muito bem-vindos, né? Tá? Então, isso é uma questão da deficiência. Se o corpo está em deficiência também de ômega 3, também tem uma questão do mioma. Então, tem que suplementar, se não come, no meu caso, né? Suplementa, tá? Mas a vitamina D está muito ligada. Então, assim, a gente, né? Não sei onde vocês moram, mas aqui às vezes chove muito, o sol. Agora o sol está muito quente, né? Então, tem toda essa questão de você tomar sol, mas Curitiba sempre teve pouco sol. Então, a gente sempre teve muita deficiência de vitamina D, então tem que suplementar, tá? Então, tem que olhar também como é que está a sua vitamina D, ok? Vitamina A, né? A vitamina A a gente consegue muito através dos alimentos, então, bem importante a gente olhar para todos os alimentos que trazem essa propriedade da vitamina A, tá? Mas aqui eu deixei alguns, né? A maçã é ótimo, porque ela vai ajudar ali na questão do fígado também. Repolho, né? É um desintoxicante. Brócolis e couve-flor tem essa questão de ajudar a eliminar o excesso de estrogênio, tá? É muito importante diminuir cafeína, bebidas alcoólicas, é, a carne vermelha que eu já falei, né? Exercício físico que eu já falei, porque o que que acontece? O cortisol, que é o hormônio do estresse, se ele estiver muito elevado, ele também vai impactar na inflamação do corpo. Então, a gente precisa colocar o corpo para movimentar, para liberar esse estresse, através da liberação aí do suor, das toxinas, movimentar o organismo. Então, um cortisol alto, ele vai impactar em todos os nossos hormônios femininos, tá? Então, por isso que a gente precisa cuidar do cortisol, né? Cuidar do estresse, cuidar do que agrava ali para aumentar, para elevar esse cortisol, tá? Então, muitas vezes até o estresse a gente pode cuidar ali, trazendo os chás calmantes, né? Os adaptógenos, como o ashwagandha, que é um adaptógeno excelente, indicado pelo Ayurveda, que você pode estar tomando, tá? Tem outros adaptógenos que podem ser trazidos, mas os chás, principalmente no final da tarde, trazer um chá calmante, porque é o momento, né? A gente passou o dia todo ali, né, envolvido muitas vezes no estresse, e aí no final da tarde é o pico, né, do cortisol. E o cortisol vai envolver muito na questão de você não conseguir dormir bem, tá? Então, tem que tomar cuidado com o cortisol, porque hoje ele é um grande agente inflamatório no nosso corpo, tá? O estresse, né? Ok? Evitar lácteos, né? Ah, então, sempre quando você for consumir lácteos, traga alguma, por exemplo, a canela, que vai ajudar você a digerir melhor esse lácteo, tá? Então, traga elementos ali para dentro e, principalmente, não consuma lácteos à noite, tá? À noite, o lácteo é pesado para digestão e ele gera muco. Então, se você é uma pessoa que já tem essa tendência a ter mais muco, na visão do Ayurveda, estou falando, né? O lácteo, ele vai te trazer né? Você vai produzir mais muco. Então, se você for fazer a ingestão de lácteos, priorize aí para estar fazendo de manhã, né? Ou, de repente, até no lanchinho da tarde, tá? Então, nesse sentido. Mas, para nós que temos miomas,
o lácteo é uma questão muito complexa, né? Aí a gente tem a questão né, por exemplo, de estar numa idade em que precisa trazer os lácteos. Eu já não tomava nada de lácteos, né? Aliás, eu não tomo leite. A única coisa que eu consumo é seus derivados, que é o iogurte e que é queijo, mas queijo ainda muito pouco, né? Mas antigamente eu não consumia nada de lácteos, nem os derivados. Eu sempre consumi muito de leite vegetal. Então, agora eu passei por causa da idade, né? Passei a consumir um pouco mais de lácteos, mas eu sei que impacta na questão do meu mioma. Mas eu sempre procuro trazer alguma coisa que vai agregar aí, que vai me ajudar a digerir melhor isso, tá? Cuidar do fígado, já falei, evitar plástico, né, por conta da toxicidade, e chás, o chá verde é bem, você tem que trazer chás que vão, ah, que são chás que são desintoxicantes, né, e antioxidantes. Então, tudo que você puder trazer de frutas antioxidantes, chás antioxidantes, vai ajudar nesse processo do mioma, tá? Então, o chá verde ele é muito recomendado. Eu não aconselho tomar chá verde à noite. Eu sempre aconselho a trazer o chá verde para amanhã. 10 horas é o momento que o corpo está bem aberto a fazer desintoxicação. Então, 10 horas, se você entrar com chás desintoxicantes, é excelente, tá? Então, o chá verde, ele vem bem. E mesmo porque ele te dá um pique, né? O chá verde, ele é estimulante, tá? Então, aqui a gente já falou do fígado, né, da estagnação do fígado, né, onde ele vai trazer cólicas, ele vai trazer essa massa, né, do mioma, ele vai trazer a estagnação, então a gente tem a estagnação do sangue, que tem as cólicas muito intensas, que vai ter coágulos, então quando o sangue está parado, quando tem essa questão de não ter um fluxo bom, como eu falei agora há pouco, o fígado funcionando, o baço funcionando bem, né? A gente vai ter essa questão de uma estagnação do sangue. E o acúmulo de umidade, de fleuma, né? Que vem através do sobrepeso, do abdômen distendido, né? Então, a fleuma nada mais é do que o calor e a umidade. Então, a gente tem ali o calor, que eu falei do fígado, mas aqui a gente tem a umidade, que vai bloquear os canais, né? Que vai trazer esses bloqueios, que é o que a toxina, a biotoxina AMA faz também, bloqueia, né? Então, vai estagnar o fígado, né? Que vai gerar a estagnação do sangue, tá? Então, por isso que vem esse sangue com mais coágulos, né, no teu ciclo, tá? Aqui as infusões que eu indico para vocês é o dente de leão, o chia amarelo, a unha de gato, 1000 folhas e esse chazinho que eu trouxe aqui, tá? É, O dente de leão vai ajudar muito na questão do fígado. Então, você pode até estar tomando dente de leão por 10 dias consecutivos, tá? Dentro da ginecologia natural, a gente faz isso. Tem gente que às vezes vai gerar alguns desconfortos, né? O dente de leão, porque vai mexer mesmo com a questão do fígado, mas ele é uma erva que vai ajudar a desintoxicar o fígado. O fígado, você tem que sempre ir para ervas de sabor amargo, né? Mas o dente de leão, ele não é tão amargo assim, mas ele tem uma capacidade boa de desintoxicação do fígado. E eu digo que ele ajuda muito na desintoxicação do sangue também, tá? O chia amarelo e a unha de gato são específicos para miomas, tá? Então, você pode até estar misturando os dois. Algumas vertentes vão falar que não é bom misturar, outras falam que pode misturar, né? Tá? Então, assim, na minha vertente de fitoterapia, a minha professora dizia que não era bom para misturar os dois, né? Mas algumas outras professoras que eu tive disseram que poderia misturar os dois. Eu já misturei os dois e nunca tive nada de diferente, né? Hoje, seguindo a vertente da qual eu me formei, eu faço separado, mas tem gente que faz os dois juntos, tá? A 1000 folhas, ela vai ajudar muito ali na questão dos edemas, vai ajudar na questão de liberar, né? De trazer um diurético aí para o organismo. Tanto que ela ajuda aí na questão do metabolismo e do emagrecimento, tá? Então, se você tem essa questão de edemas,
de ter, né, né, uma retenção maior de líquidos, a mil folhas vai ajudar bastante, tá? Ok? E aí, esse chá que eu já passei a dica para vocês. É, aqui só eu quero voltar lá onde que fala também, que eu já, acho que eu já falei, da parte do excesso de gordura na barriga, tá? Então, a gente tem que cuidar muito com a questão da gordura abdominal. Por isso que é importante fazer atividade física, é importante trazer esse movimento para o abdômen, né? De estar fazendo algo abdominal, fazendo alguma coisa, né? Lógico, trazendo alimentação junto, né? Porque o abdômen distendido, né? Essa questão da gordura no abdômen, ele faz aumentar o estrogênio e, consequentemente, a gente tem uma questão da inflamação no corpo. Então, se você tem essa questão, olha para isso, tá? Cuide disso. Cuide dessa gordura abdominal. E trabalhe isso, né? Porque isso só vai impactar ainda mais na questão do mioma, tá bom? O estrogênio vai aumentar. Aqui algumas sugestões, eu coloquei terapias, né? Mas a gente tem os óleos essenciais, aqui eu trouxe o limão siciliano, o cardamomo, né? O cardamomo, ele ajuda muito nessa parte de, da digestão, mas ele é um bom antioxidante também, né? Então ele vai tonificar, ambos vão tonificar o baço e vão limpar aí a questão da umidade. Como que você pode estar usando isso? Na oleação no corpo, né? Você pode estar trazendo limão siciliano, cardamomo, não sei se todo mundo tem, mas enfim, se tiver o limão siciliano. Depois a gente pode trazer, falando mais no campo emocional, a bergamota pode vir também, o cipreste pode vir também, a palma rosa, o gerânio, né, que são os óleos ali usados mais para essa questão da mulher, né, hormonal da mulher, então pode estar trazendo também, tá? Emplasto de argila, então você pode estar fazendo um chá de mastruz, você acha essa erva em casas de ervanárias, né? De ervas, e você pode estar fazendo esse chá e hidratar a argila, tá? E aplicar na região do ventre, fazer uma camadinha e aplicar aqui e deixar pelo menos por uma hora. Você pode fazer isso se o teu mioma tá mais, digamos assim, te incomodando muito, você pode fazer umas 3 vezes na semana, tá? A argila, ela vai. A argila verde, ela é bem detox, né? Tá? Então, ela vai fazer esse trabalho de desintoxicar, né? Então, eu recomendo ela, tá? A verde, tá? E aí, o chá de mastruz. O óleo de copaíba, né? Puro, ele é bem potente, é anti-inflamatório, tá? Então, você pode ingerir uma colher de chá diariamente, não por muito tempo. Sabe que a gente não faz nada por muito tempo, né? No Ayurveda a gente trabalha com 7, 14 e 21, né? Depois você dá uma pausa e retorna se for o caso, né? Mas nada deve ser eternamente, né? Nem um chá, nem um óleo tomado, nem uma água com limão, né? Tem que ser tomada eternamente. A gente tem que observar o corpo, entender o que ele está pedindo, como ele está reagindo, porque tudo que você faz numa frequência maior, o corpo, ele acaba se acostumando e ele não vai responder como ele respondia antes. Então, por isso que a gente tem que fazer as pausas, tá? Claro, eu falei ali do chá de dente de leão para vocês tomarem por 10 dias, porque é para fazer uma desintoxicação mesmo, tá? Mas geralmente dentro da fitoterapia, chás assim, quando você vai tomar, a gente não deve ultrapassar 3 dias tomando o mesmo chá se não for para fazer um tratamento, ok? Então, assim, eu não vou tomar chá de camomila todos os dias. Tem que entender o que que o meu corpo está pedindo, né? Se o meu corpo acordei, hoje não estou bem disposta, estou me sentindo mais letárgica. Eu vou trazer um chá que vai me estimular. Não vou trazer um chá que de repente vai me acalmar mais ainda. Então, entenda o que que o corpo está precisando. Da mesma forma são os óleos essenciais. Você vai trazer porque o corpo pede, né? O que a mente pede, tá?
Então, é nessa linha de raciocínio sempre, tá? E o óleo de copaíba, você pode também estar fazendo uma massagem no ventre, tá? O ventre é muito importante, a gente tem que cuidar muito com essa questão da friagem. Então, principalmente no período menstrual, para quem cicla ainda, né, quem sangra, não pegar friagem e sempre estar trazendo o quentinho aqui para o ventre, tá? Então, ou fazer compressas, ou trazer uma bolsa de água quente. Então, sempre trazendo um calor para cá, tá? Porque senão a gente acaba desequilibrando mais ainda, pegando friagem, ok? Um óleo que eu gosto bastante e que ele é um óleo que ajuda muito, eu acho que eu já falei isso para vocês, a purgar, né, toxinas, a desintoxicar, é o óleo de rícino. E eu super aconselho estar fazendo uma massagem com ele no ventre, tá? A morne, você sabe que o Ayurveda sempre vai pro amornar, né? Levemente o morninho e aí você traz para fazer uma massagem no ventre, tá? Então aqui o óleo de copaíba também pode ser trazido para fazer, né? Trazer ele para fazer uma massagem. E a vaporização do útero, né? Dentro da ginecologia natural, a gente usa muito a vaporização do útero para mioma. Eu não coloquei nenhuma erva indicada aqui para vocês, porque depende muito de mulher para mulher, tá? Mas, né, a gente vai ter uma vaporização coletiva, vou marcar com vocês, né, logo, acho que logo depois do carnaval, a gente já vai marcar aí uma vaporização. E é muito importante entender o que o corpo está pedindo, né? A gente tem ervas que a gente pode trazer ali para melhorar essa questão do mioma. Uma vaporização de útero, quando uma mulher não sabe bem que erva vai usar, a gente sempre recomenda só a camomila, tá? Só a camomila, porque a camomila, ela vai fazer uma limpeza ali, né? A camomila, ela é chamada dentro da ginecologia natural de abuela, de avó, né? De avó das ervas. Por quê? Porque ela vem tratando muitas coisas, né? Traumas, curando feridas e curando aí toda essa parte das memórias do útero. Então, é uma erva que eu não vejo que vai trazer problema nenhum, que não vai causar nenhum problema no sentido de não saber como você está, é a camomila, tá? Então, se em algum momento vocês quiserem fazer vaporização do útero sozinhas, façam com a camomila, tá? Porque tem que olhar para toda a parte emocional, tem que olhar pro teu momento, né? Então, Andréia, a vaporização, a gente sempre vai fazer antes do ciclo, né, menstrual, porque ela vai entrar também, então a camomila aqui, ela entra super bem nesse sentido, ela vai entrar te ajudando naqueles desconfortos que acontecem lá quando você tá para menstruar. Então, eu sempre recomendo fazer aí uns 15 dias antes, fazer uma vaporização de útero, tá? Trazendo aí a camomila para ajudar ali naquele momento, principalmente se você tem muita. Claro, tem outras ervas, tá, meninas? Mas eu digo, se tem muitas cólicas, muitos desconfortos, a camomila já vai ajudar nesse sentido. Você pode fazer antes, né, do ciclo menstrual. E aí, se você não tem a pretensão de engravidar, você pode até fazer depois, né? Quando findar ali o ciclo, você pode até estar fazendo aí uma vaporização também. Por que que eu falo se não tem pretensão de engravidar? Porque a vaporização, dependendo, ela vai atrapalhar ali na questão da ovulação, tá? Então, mulheres que têm essa pretensão não pode fazer ali antes, depois do ciclo, depois da menstruação, tá? E a vaporização também, para nós que temos miomas, a gente tem que cuidar muito com a questão do sangramento, tá? Então, se for um sangramento anormal, se for um sangramento que acontece, né, sempre, a vaporização ela vai piorar, tá? Então, se for um sangramento normal, que é um sangramento ali na menstruação, né, um sangramento tranquilo,
e que você não fique vários dias sangrando, aí tudo bem, tá? Então, tem tudo isso que você tem que olhar, tá? E aí as ervas, a gente vai conversar depois sobre essa questão das ervas, tá? Numa aula que eu vou trazer de vaporização. Aliás, eu acho que a gente vai fazer essa aula antes de fazer a vaporização para a gente entender melhor as ervas e quando que vocês vão usar, e depois a gente vai fazer uma vaporização coletiva, tá? Ok? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Acho que é isso, meninas. Alguma pergunta sobre o nosso encontro de hoje? As meninas que têm mioma, alguma coisa para perguntar, alguma coisa para compartilhar? Aproveita. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Né? Porque, então, assim, o que eu falo sempre é, olhem para essa questão do corpo, da inflamação do corpo. Então, procurem, né, cuidar aí olhar para a alimentação, né? Cuidado com a questão de glúten, de pães de farinha branca, doces, os industrializados de uma forma geral acabam inflamando demais o nosso corpo, né? Por que que o Ayurveda vai falar lá da questão do lácteo? Porque o lácteo, dependendo do leite, né? Ele também é um fator inflamatório hoje para o nosso corpo, tá? Mas eu sempre vou falar também, tudo está relacionado com a digestão, tá? E hoje a gente tem ali o leite A2, que é um leite que você consegue digerir melhor, né? Vilma, pode fazer vaporização sim, a gente vai falar depois, tá? Inclusive, é assim, Vilma, mesmo que a gente não sangra mais, mesmo que não tenha útero, é o que eu falei, a gente nunca vai deixar de ser feminina, a gente nunca vai deixar apagar isso em nós. Então, a vaporização, ela vai ter outra conotação. Você sabe que a gente tem aquilo de, né, da gente colocar o sangue, né, quando a gente menstrua, da gente, né, colocar o sangue, plantar a lua, a gente fala, né? E quem não menstrua mais, planta a lua também. Só que como que vai plantar a lua? Vai pegar ali um bocadinho de suco de uva, alguma coisa vermelha, que representa o sangue, e você pode plantar a lua. Você pode estar jogando numa plantinha e fazer aquela. Porque mesmo que você não sangra mais, né? Mesmo que não tenha que esteja na menopausa, mesmo que não tenha mais útero, que não sangra, o nosso ciclo está aqui dentro, os nossos hormônios estão aqui reverberando, eles estão trabalhando, né? Então, muitas vezes na menopausa mesmo, você está sentindo as coisas ali de quando você sentia no ciclo, né? A irritação, né? Os calorões, as coisas. Então, esse é o momento de você estar fazendo, às vezes, o ritual de plantar a lua dessa mesma forma. Então, a vaporização, ela entra numa outra conotação. Ela vai entrar para limpeza, para, né? Mas a gente vai conversar depois sobre isso, tá bom? Vocês que participam sempre, depois a gente vai conversar, porque, enfim, não são todas as mulheres, mas quando a gente for fazer uma vaporização coletiva, vocês que participam sempre, eu vou falar mais de perto com vocês, né? Pegar mais as particularidades de vocês para indicar melhor as ervas, e aí quem vier sem participar coletiva de fora, aí vai ter outras ervas que a gente vai trabalhar, tá bom? Ok? Então é isso, deixa eu ver aqui no chat. Quem perguntou mais? Uma coisa. Posso Pode falar, contribuir? pode falar, Vilma. Eu entrei, eu tive honra A tua internet está de falhando um pouquinho. uma barriga A tua internet está falhando, não sei se só eu que não ouvi direito. então, Você, você quer escrever para mim, Vilma?
Quer fazer palavra, escrever para mim? Falo de novo. Fala, vamos ver. Isso. Escreve que a tua internet está falhando, eu não consegui ouvir. E aí eu já te respondo. Então, deixa eu só. Quer escrever, Vilma, para mim? Que daí eu já te respondo. O que. Tá, ok. Aham. Isso, meninas. Mais alguma coisa? Não? Então, amanhã eu vou compartilhar esse material com vocês e aí vou abrir o grupo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam, tá? Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu tinha marcado da gente fazer a aula na terça-feira, dia 4, mas é carnaval. Eu nem me atentei por isso, porque eu não pulo carnaval. Então, eu nem me atentei hoje olhando lá o nosso cronograma. Então, a gente vai deixar a aula do dia 4, né, para o dia 11. E aí, no dia 18, a gente já tem outra aula, não tem problema, tá? E aí, a gente trabalha, então, faz duas terça-feiras seguidas. Mas o dia 4, daí, por ser carnaval, aí, não, né? Tomei Copaíba, Andiroba, quando tinha... Ah, tá, tinha miomas. Isso, Vilma. A Copaíba é excelente. Excelente. A Vilma trouxe isso, né? Que ela tomou Copaíba e Andiroba e os miomas diminuíram. E aí ela entrou na menopausa. E aí a menopausa também cessou, né? A menopausa estagnou. Isso mesmo. Mas a Copaíba é excelente, tá? Melasma. A Copaíba é excelente. A Rose falou que usou para melasma, óleo essencial. Sim, fantástico. Legal. Então, a Copaíba, né? Vocês que trabalham com aromaterapia, enfim, sabem tem que saber da procedência da Copaíba, tudo certinho, né? Tá? Certo? Então é isso, meninas. Se ficar alguma dúvida, amanhã vocês coloquem lá no grupo que eu respondo. Muito obrigada por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, tá? E a gente vai trocando informações, tá bom? Obrigada e uma boa semana para vocês. Até mais. Beijinho para todas. Até.